Bom, como eu disse, o objetivo do feudo, né, o objetivo do feudalismo é fazer parcerias entre guerreiros para que eles defendam o reino. Então, quando o rei chama um guerreiro para ajudá-lo, oferece a ele um feudo e transforma esse guerreiro em um nobre, esse guerreiro precisa defender o seu feudo. Como eu disse muitas vezes, acabou se tornando mais comum o principal tipo de feudo, o território. Então, o senhor feudal, ele tinha que defender esse território. E não só o território, ele tinha que defender todas as pessoas que viviam nesse território. Então, o senhor feudal, ele tinha autoridade sobre as pessoas que viviam nesse território, ele governava esse território, as pessoas que viviam nesse território deviam obediência ao senhor feudal, mas o senhor feudal também tinha a responsabilidade de proteger essas pessoas. Então, ele precisava ter estratégias, mecanismos para caso o seu feudo fosse invadido, para ele conseguir defender o seu feudo e defender as pessoas que viviam no feudo. Então, por causa da insegurança que existia nesse período de invasões bárbaras, os senhores feudais resolveram transformar suas casas, suas residências em fortalezas. E essas residências transformadas em fortalezas deram origem aos primeiros castelos medievais. Então, os castelos medievais, como nós conhecemos, eles surgem para ser fortalezas que defendem o senhor feudal. Mas não apenas o senhor feudal. Que aí muitas vezes as pessoas veem, né, nos filmes, nas séries, nos documentários, aqueles castelos imensos e pensam, nossa, vivia só o rei e sua família ali dentro, vivia só um nobre e a família dele ali dentro. Não. O castelo ele é muito grande porque ele era construído para abrigar não apenas o senhor feudal e sua família, mas ele era construído para abrigar toda a população do feudo em caso de invasão. Então ele era uma fortaleza para proteger toda a população. E dependendo do feudo, a gente está falando de uma população de milhares de pessoas. Então, os castelos eram feitos para abrigar muita gente. Em tempos de paz, ele era a residência do senhor feudal. Ele mora ali. Em tempos de guerra, ele é uma fortaleza para abrigar todo mundo. Por isso que ele é tão grande. Então, para isso que eram feitos os castelos. O castelo ele é para defender toda a população do feudo, que está subordinada a esse senhor feudal, mas que o senhor feudal também tem a obrigação de defender. Então aqui a gente tem uma fotografia, a gente pode pesquisar, vai encontrar na Europa ainda existem muitos castelos medievais preservados. Alguns foram transformados em museus, em hotéis, são pontos turísticos, outros sobraram apenas ruínas, outros foram preservados ali para servirem como local de estudo, né, para se conhecer a arquitetura e os costumes da Idade Média, mas enfim, ainda existem muitos, né, desses castelos. E, né, aqui a gente tem um pouco da estrutura do castelo. O castelo tem que ter as muralhas em volta, né, ele tem que ter as torres de observação, né, tem que ter pessoas ali, os soldados que vão ver de onde, se os inimigos estão vindo, de onde estão vindo, a quantidade. Você tem, geralmente em torno do castelo, você tem um fosso, né, para dificultar a invasão, né, as muralhas são altas para ser difícil de entrar. Né, aí você tem aquela porta levadiça por cima do fosso e essa porta é fechada em momentos de ataque. Enfim, é uma fortaleza para proteger a população. Além da fortaleza em si, né, o senhor feudal ele vai ter uma série de soldados, uma série de guerreiros que vão auxiliar na defesa em caso de invasão. E algumas das armas medievais mais usadas, né, a gente tem os arcos, o arco e flecha, que é para os soldados que estão ali em cima das muralhas, das torres, eles vão atirar nos inimigos, nas tropas inimigas que estão se aproximando. A gente vai ter a besta, né, que essa que está aí do lado direito, no alto. A besta ela é uma espécie de arco e flecha um pouco mais potente, né? A besta ela é como se fosse uma espingarda que atira flecha. E ela atira com uma força maior, ela tem um impacto maior do que o arco e flecha. Tanto que o arco e flecha, vocês estão vendo ali do lado esquerdo, a pessoa puxa, né,
o elástico, digamos, né, do arco com a mão. A pessoa tem que ser forte, né, porque esse elástico tem que puxar para causar uma tensão forte para atirar a flecha com força. A besta tem que ser uma tensão maior, tanto que vocês estão vendo ali ele usando uma manivela para esticar o arco, né? E depois eu uso um mecanismo que é como se fosse um gatilho para soltar ali o elástico, né, entre aspas, do arco para disparar a flecha. E isso vai ser disparado com muito mais força porque a tensão do elástico é muito maior do que a do arco e flecha. E outra arma que eu acho muito legal, não era legal para quem era atingido, mas que era uma tática interessante, que era o azeite fervendo. Então eles enchiam panelões, né, caldeirões com azeite, ferviam esse azeite, e com uma das formas de passar pelas muralhas do castelo era colocar escadas e subir as muralhas, eles despejavam óleo fervendo nos inimigos que estavam tentando escalar as muralhas ou colocar escadas e subir. Então também era uma forma de... Então, matavam ou feriam gravemente os inimigos com queimaduras severas. Então essas eram as principais formas de defender o castelo. O castelo em si ele já é uma fortaleza, mas também precisa de armas para defender, né? E vocês repararam que essas armas, a besta, o arco e flecha, são para atingir de longa distância, e o óleo fervendo é para quando já está quase invadindo, né? Que a flecha não seria eficiente. Você joga o óleo fervendo, o azeite fervendo, para derrubar o inimigo que está escalando a muralha. E aqui a gente tem armas para invadir o castelo. Então a gente tem as catapultas, que é essa aí do lado esquerdo, que vocês já devem ter visto, ouvido falar. Tem essa que está aí do lado esquerdo, é uma pequenininha. Tem uma imagem de uma câmerazinha aqui para lembrar que vocês podem encontrar no YouTube muitas imagens reproduzindo armas medievais nos dias de hoje. Eles têm catapultas que são imensas, que arremessam projéteis muito grandes, que poderiam ser, por exemplo, pedras arremessadas, bolas de fogo, que essa é o meu projétil favorito, porque, né, a bola de fogo ela causa um fenômeno bonito no céu, né, ver aquela bola de fogo voando, mas ela tem um efeito mortal, desastroso para quem está dentro do castelo, então não é bonito para quem está dentro do castelo. Tem períodos na Idade Média, não existiam armas químicas, né? Vocês devem saber que hoje em dia existem armas químicas, armas biológicas, né? Que são utilizadas para causar doenças, né? E devastar, às vezes, populações inteiras. Na Idade Média, às vezes, eles usavam as catapultas para jogar corpos infectados dentro dos castelos para que as pessoas pegassem doenças desses corpos, né? Então, é algo bem macabro e terrível de imaginar, mas isso também acontecia. E outra arma utilizada para invadir os castelos eram os arietes. O ariete, aí na imagem de cima, é uma reconstituição moderna, né, do ariete. É uma espécie de uma casinha que tem um tronco, uma espécie de um tronco bem grande, bem pesado. Essa casinha é para sustentar o tronco, ele fica pendurado para que os soldados consigam movimentar esse tronco. E aí na imagem de baixo mostra para que serve esse tronco. Né, você usa o ariete para movimentar esse tronco, puxar ele para trás e empurrar ele para frente, para ele ou bater nas muralhas do castelo, para danificar as muralhas, tentar derrubar as muralhas, ou o portão, para causar um buraco ali e ter por onde os soldados entrem para invadir o castelo. Pois bem, agora a gente vai falar um pouco dos grupos sociais. Né? A gente vai voltar a falar do feudalismo como modelo de produção, né, para a gente entender como que a economia funcionava. Primeiro a gente falou só do que é o feudo, né, de como que os feudos eram distribuídos, depois a gente vai falar no próximo vídeo, provavelmente a gente vai falar de como que a economia propriamente funcionava na Idade Média. Agora a gente vai falar um pouco da sociedade. Como eu disse para vocês, era uma sociedade estamental, ela é dividida em 3 grupos, que são o clero, a nobreza e o terceiro estado. A gente vai começar falando da nobreza, porque eu vim falando da necessidade dos guerreiros, por isso que a gente vai falar sobre eles, depois que a gente vai falar do clero, depois que a gente vai falar dos servos, e
melhor a função de cada um dentro da sociedade. Então, primeiro para a gente entender, o senhor feudal, que é vassalo, que é nobre, ele era sempre um guerreiro que combatia a cavalo. Por isso a gente chama o senhor feudal, o nobre na Idade Média, o vassalo, de cavaleiro. Então o nobre medieval, ele é um cavaleiro, ele é um guerreiro, ele é um combatente, ele é um soldado que combate a cavalo. Os arqueiros lá que estão defendendo o castelo, quem está lá manuseando os arietes, etc., não são nobres, eles não combatem a cavalo. O senhor feudal, ele é um nobre, ele é um guerreiro que combate a cavalo, por isso ele é um cavaleiro. Daí que vem a figura do cavaleiro medieval com sua armadura reluzente, é daí. Ele combate, o nobre, ele é um cavaleiro. O treinamento dos cavaleiros começa desde a infância, que a gente vai ver que você, para ser nobre com o tempo na Alta Idade Média, você não é mais chamado por um rei para ser nobre. Você não é um guerreiro, o rei te chama, vem cá me ajudar. Não. Esse título de nobreza começa a passar de pai para filho. Então, o filho de um nobre, ele é educado para ser um nobre. Então, o treinamento de cavaleiro, o treinamento militar de um cavaleiro, começa desde a infância. Desde pequeno, os brinquedos vão ser brinquedos que simulam armas, ele vai ter brincadeiras que simulam luta, que simulam perseguição, que vão estimular o preparo físico, o aumento da força, o aumento da resistência. Então, desde a infância, mesmo as brincadeiras já são voltadas a um treinamento militar. Até que aos 18 anos, né, conforme ele vai crescendo, ele vai tendo efetivamente o treinamento militar, né, e aos 18 anos ele vai receber uma espada. E vai receber essa espada de um nobre ou de um rei. E ao receber essa espada, ele vai fazer um juramento de só usar essa espada em causas nobres. Ou seja, ele só vai usar essa espada para fazer o bem para as pessoas. E o que é fazer o bem para as pessoas com uma espada na Idade Média? É defender a população, é defender o seu feudo, é defender o seu rei, é defender o seu suzerano. Então, a obrigação do cavaleiro é usar essa espada para defender a população, para proteger aqueles que são confiados a ele. Em seguida, ele vai receber do seu senhor, né? Todo cavaleiro ele é vinculado ou a um rei ou a algum nobre, né? Ele sempre é vinculado a um suzerano, e ele vai receber desse rei ou desse suzerano as suas armas e a armadura. Além da espada, vai ter o escudo, vai ter a lança e vai ter a armadura. E aí a gente tem a cerimônia de armar o cavaleiro, né? Que quando ele recebe a armadura, quando ele é investido de sua armadura e de suas armas, é a cerimônia de armar o cavaleiro. E nessa cerimônia, né, que ele também faz ali o seu juramento de lealdade ao seu suzerano, o seu juramento de só usar em causas nobres as suas armas, ele vai receber de seu superior uma bofetada, né, um tapa com as costas da mão, ou um tapa mesmo normal, no rosto ou na nuca, forte, um tapão mesmo, assim, fazendo barulho. Essa seria a única agressão que ele receberia sem revidar pelo resto da vida. Tipo, esse tapa é para mostrar a resistência, que ele vai suportar muita coisa pro resto da vida. Mas a partir dali ele nunca mais pode ser agredido sem revidar. Toda agressão que ele sofrer, ele tem que revidar pela sua honra, para defender a sua honra. Essa é a única que ele não revida, porque ele tá recebendo do seu superior ali a condição de cavaleiro. A cavalaria, né, na Idade Média, ela vai ser muito ditada por códigos de honra. A honra do cavaleiro é algo muito forte. O cavaleiro tem que ser uma pessoa íntegra, uma pessoa séria, uma pessoa que só vai utilizar suas armas para fazer o bem. Claro que nem todos eram assim. Tinha muito cavaleiro que não honrava a sua armadura, que não honrava a sua missão de defender as pessoas, mas esse era o ideal do cavaleiro. Por isso que o cavaleiro sempre vai aparecer como um herói, né, na literatura, nos filmes, etc. Aqui a gente tem, né, a armadura tradicional, né, aqui a gente tem dois cavaleiros provavelmente treinando os cavaleiros medievais,
guerreiros medievais, os nobres medievais, eles são preparados para a guerra, né? Como na Alta Idade Média, um período de constantes invasões, ele tem que estar o tempo todo preparado para a guerra. Então, se ele não está na guerra, ele está treinando para a guerra, ou ele está participando de jogos de guerra. O entretenimento do cavaleiro é participar de uma simulação de batalha. É vestir sua espada, é vestir sua armadura, usar sua espada e treinar contra outro cavaleiro. É participar de torneios de cavaleiros, né? Como a gente vai ver em imagens posteriormente. Então, o cavaleiro ele tem que estar o tempo todo preparado para a guerra. Por isso que ele tem que estar o tempo todo lutando, né? O tempo todo preparado. Ou ele está na guerra ou ele está treinando para a guerra. Nos primeiros séculos da Idade Média, ali no século V, VI, VII, mais ou menos, qualquer homem que tivesse um cavalo e uma armadura tinha a chance de se tornar um cavaleiro. Então, se você tinha um cavalo, se você tinha condições financeiras de comprar um cavalo, porque cavalos não são baratos. Não sei se algum de vocês já tentou comprar um cavalo alguma vez na vida, mas cavalo não é uma coisa barata. E qualquer pessoa que tivesse condições de comprar um cavalo e uma armadura, então, portanto, tinha que ser uma pessoa com posses, não era qualquer um que podia. Se a pessoa tivesse condições de ter um cavalo e uma armadura, ela podia se tornar um cavaleiro. O rei podia virar para ele e falar: você tem um cavalo e uma armadura, você é um guerreiro, vou te chamar para ser meu cavaleiro. Você vai ser um nobre, vou te dar um feudo para me ajudar a defender o meu reino. Mas principalmente a partir do século X, o título de cavaleiro foi deixando de ser concedido pelos reis. Os reis até continuavam, mas era mais raro. O título de cavaleiro passava de pai para filho. Então o guerreiro que recebia um feudo passava o direito desse feudo para o seu filho. E o filho passava para o neto. E assim por diante. Então, esse título foi deixando de ser concedido pelo rei e foi sendo passado de forma hereditária. Então, se você não era descendente de um nobre, você não era nobre. Se você não era descendente de um cavaleiro, você não podia ser um cavaleiro. Mesmo que você tivesse um cavalo e uma armadura, você não era um cavaleiro. Você tinha que ser de uma família de cavaleiros. Então, o título de nobreza foi, ao longo da Idade Média, foi se transformando em algo hereditário, que passava de pai para filho. E famílias de cavaleiros faziam alianças através de casamentos. Então a filha de um cavaleiro casava com um filho de outro cavaleiro, essas famílias se juntavam. E seus feudos, às vezes, se juntavam também. Então, para que essas famílias nobres se fortalecessem, elas iam buscando fazer alianças através de casamentos. Já que os títulos eram hereditários, né, se o meu filho se casa com a filha de um cavaleiro que tem um grande feudo, juntando o meu feudo com o feudo dele, vamos ter um feudo maior. O meu neto vai ter um feudo gigantesco, né? Então isso podia acontecer. O resultado disso foi que a nobreza se tornou um grupo social fechado. Então, os nobres só se casavam com nobres. Quem era de uma família de guerreiros só se casava com uma família de guerreiros. O nobre só se casa com nobre. Quem é filho de nobre é nobre, só pode se casar com nobre, seus filhos serão nobres. Então isso faz com que você tenha um grupo social fechado. E esse é um dos motivos que vai levar ao que a gente chama de sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? É uma sociedade que tem grupos sociais separados e quem é de um grupo não pode mudar para outro. Quem nasce num grupo vai permanecer nesse grupo o resto da vida e seus filhos serão desse grupo. É isso que acontece com a nobreza. Se você nasce numa família de nobres, você é nobre, você nunca vai deixar de ser nobre, você só vai poder se casar com nobres e seus filhos serão nobres. Se você não é nobre, você vai pertencer a outro grupo social que a gente vai ver daqui a pouco. Forma-se aqui a nobreza medieval. É uma camada social. Então, como eu estava dizendo, né, quando os nobres não estavam em combate, eles faziam jogos de guerra, tipo... Sabe aqueles jogos aqui que a gente está vendo aqui do lado esquerdo, né? A donzela dando flores pro cavaleiro vencedor. Sabe aqueles jogos? Um soldado num cavalo com uma lança de frente para outro soldado
num cavalo com uma lança, eles correm em direção um ao outro e o objetivo é derrubar o outro do cavalo com a sua lança. Esses jogos eram comuns. Então, quando eles não estavam em guerra, eles estavam fazendo jogos de guerra ou simulando combates, ou seja, sempre treinando. A diversão deles era lutar. Ou então eles estavam fazendo caçadas. A caça era uma atividade exclusiva dos nobres. Quem não era nobre não podia caçar. Porque para caçar você precisa ter armas. E só os nobres podiam ter armas. Isso é muito importante. Na Idade Média, só um nobre tem arma. Você só pode ter uma espada se você recebe essa espada de um suzerano. Então, só um nobre que pode ter espada. Ah, mas e uma pessoa pobre faz uma espada para ela? Não pode. É crime, você não pode. Só os nobres podem ter armas. Então a caça era feita pelos nobres, não era feita pelos servos, que a gente vai ver daqui a pouco. Eram os nobres. E para ajudar nas caças, na Idade Média se desenvolveram muitas, através de cruzamentos, muitas raças de cachorro para ajudar na caça. Então muitas raças de cachorro que nós conhecemos hoje surgiram na Idade Média a partir de cruzamentos que eles faziam para tentar pegar as características das raças para formar um cachorro caçador específico para uma determinada coisa. Um dos casos mais curiosos de cão de caça que a gente conhece, que você olha para um cão de para esse cachorro hoje, você não imagina que ele é um cão de caça, é o Basset, ou o salsicha, o cachorro salsicha, salsichinha, que tem a patinha curta. Ele é um cão de caça e ele era utilizado para caçar texugos. Texugo é um animal subterrâneo, né? Como é o tatu, como tem outros animais ali que ficam embaixo da terra. O salsichinha, né? Ele é um cão de caça de texugo. Ele tem a pata curta para ele ficar perto do chão e ele tem o focinho comprido para ele conseguir farejar na terra. E ele é um cachorro que cava muito. Então ele caça animais subterrâneos. Tem várias outras espécies, dependendo, tem raças de cão que são maiores, mais fortes, para caçar alguns animais maiores. As raças de cachorro que tem o focinho achatado eram utilizadas para caçar animais maiores, em que o cachorro mordia o animal e ele tem o focinho achatado, como é o bulldog, por exemplo, tem o focinho achatado para ele morder e continuar respirando, porque um animal com o focinho comprido, se ele morde, quando ele morde a presa, o nariz tampa. Então, para ele ficar segurando a presa por mais tempo, ele tem o focinho achatado. Enfim, curiosidades sobre a Idade Média. Então, os cavaleiros medievais eles eram responsáveis pela guerra e pela caça, que é o que usa a arma. Abaixo dos nobres, então os nobres eram considerados o segundo estado. Os servos eram o terceiro estado. Quem era o primeiro estado? Veremos daqui a pouco, ou no próximo vídeo, depende do tempo que vai ter. Abaixo dos nobres nós temos os servos. De novo, lembra que eu falei que vassalo é um nobre? Então não confunda servo com vassalo. Vassalo é um nobre. O servo trabalha para o vassalo, ok? Não confunda vassalo com servo. Aliás, não confunda também com escravo. Na Idade Média aqui, Alta Idade Média, Baixa Idade Média, esquece escravo, ok? Na Europa, na Idade Média, esquece escravo. Não é que não existia escravidão, mas era irrelevante para a economia da época. Era muito pouco e era irrelevante, ok? A principal força de trabalho na Idade Média são os servos. E servo é diferente de escravo. Eu vou explicar isso daqui a pouco, ok? Mas já estou falando. Servo, pensa nas três palavras. Vassalo, servo, escravo. São três coisas diferentes, ok? Então vamos lá. Qual é a função do servo? O servo trabalha. Por que o servo trabalha? Porque o nobre não trabalha. E por que o nobre não trabalha? O nobre não pode fazer nenhum trabalho braçal. Por que o nobre não pode fazer nenhum trabalho braçal? Porque ele tem que se dedicar exclusivamente à guerra. Então a função do nobre é lutar. Por isso, o tempo todo ele está envolvido com guerra. Se ele não está na guerra, ele está treinando para a guerra. Como ele está o tempo todo envolvido com a guerra, já que pode acontecer guerra a qualquer momento, não esqueçam que o contexto da Alta Idade Média é um contexto de invasões constantes. O nobre tem que estar disponível para a guerra a qualquer momento.
Então ele não pode trabalhar no campo, ele não pode trabalhar na agricultura, ele não pode trabalhar na mineração. Então quem vai trabalhar nisso é o servo. E quem é o servo? O servo é alguém que não recebe salário. Ah, professor, mas se trabalha sem receber salário não é escravo? Não, não é escravo. O servo é alguém que trabalha sem receber salário, mas que se compromete a obedecer o senhor feudal em troca de proteção e de poder trabalhar em suas terras. Então veja o seguinte, o rei chama o guerreiro para ajudar a defender suas terras, em troca disso ele concede um feudo. Esse guerreiro vira um senhor feudal, é vassalo do rei e é um senhor feudal. Ele recebe o feudo, tem lá terras. E ele precisa de gente para trabalhar nessas terras. Como que ele consegue as pessoas que vão trabalhar nessas terras? Ele precisa de camponeses que vão trabalhar para ele nessas terras. E como que ele combina com o camponês? Ele diz para o camponês, eu te protejo em caso de invasão, em troca você vai trabalhar nas minhas terras para mim. Então você vai ter onde morar, você vai ter defesa, você vai poder trabalhar nessas terras e uma parte do que você produzir fica para você, mas você vai trabalhar para mim. Então é isso que é o servo. O servo é diferente do escravo, porque o escravo ele é obrigado a trabalhar. Ele é vendido como uma mercadoria e ele é obrigado a trabalhar. O servo não. Ele escolhe trabalhar. Ele trabalha, ele escolhe livremente fazer o seu juramento de lealdade ao senhor feudal. O servo também faz um juramento de lealdade, só que mais simples, não tem testemunha da igreja, não tem todo aquele ritual que tem o juramento de lealdade do vassalo com o rei. Mas o servo também faz um juramento de lealdade ao senhor feudal. Então, o servo ele mora no feudo, ele trabalha nas terras do feudo, e aí daqui a pouco eu vou explicar como que era esse trabalho, né, como que era dividido, mas uma parte fica para o senhor feudal, uma parte fica para ele. Só que ele faz um juramento para o senhor feudal. Esse juramento que ele faz com que ele não saia do feudo. Ele era proibido de sair do feudo? Não, mas ele fazia um juramento de obediência ao senhor feudal, um juramento de lealdade ao senhor feudal. Então ele não podia sair do feudo, não porque existisse uma lei que proibisse o servo de sair, mas porque como ele fez um juramento, a palavra dele vale muito, então ele cumpre esse juramento. E com o tempo, esse juramento do servo passa de pai para filho. Então os filhos do servo vão renovando esse juramento. Então, da mesma forma que o nobre, quem nasce de uma família de nobre, segue sendo nobre, quem nasce numa família de servo, segue sendo servo e seus filhos serão servos. Ok? Pois bem, o servo ele tinha uma série de obrigações. O que a gente chama de obrigações, na Idade Média, é como se fossem impostos. Né? Não é obrigação no sentido de coisas que ele tinha que fazer. Obrigações era coisas que ele tinha que pagar, ok? Essas obrigações variavam de feudo para feudo. Cada senhor feudal determinava as suas. Mas tinha algumas que eram mais comuns, que tinham na maioria dos feudos. Cada senhor feudal podia determinar, negociar com seus servos como quisesse. Né? O senhor feudal ele tinha o direito de fazer o que quisesse no seu feudo. Né? Mas aqui eu coloquei os que eram mais comuns. Uma das obrigações mais comuns era a corveia. O que é a corveia? O servo ele tem que cuidar das terras do senhor feudal durante um determinado número de dias da semana. Então, assim, dentro do feudo tem terras do senhor feudal, que são a maioria normalmente, e as terras dos servos, que normalmente são pouquinhas. Né? Tem muitas terras para o senhor feudal e um pouquinho de terras para os servos, que eram centenas, às vezes milhares de pessoas. Na maioria dos feudos, estamos trabalhando ali com centenas de pessoas. Alguns feudos muito grandes podiam chegar a ter milhares. Então, durante uma determinada quantidade de dias da semana, esse servo tem que trabalhar nas terras do senhor feudal. Então, de novo, dentro do feudo, você tem terras do senhor feudal e terras dos servos. Durante alguns dias na semana, todos os servos tinham que trabalhar nas terras do senhor feudal.
Podia ser assim, vocês vão trabalhar segunda, quarta e sexta nas terras do senhor feudal, terça e quinta nas terras dos servos. Sábado e domingo vão para a igreja, vão para a missa. Então, alguns dias da semana trabalhando nas terras do senhor feudal, alguns dias da semana trabalhando nas terras dos servos. Tudo que é produzido nas terras do senhor feudal pertence ao senhor feudal. E o que o senhor feudal vai fazer com tudo isso? Vai vender? Não, na Idade Média quase não tem comércio, a gente vai ver isso daqui a pouco. O que ele vai fazer? Ele vai consumir e ele vai armazenar para em casos de necessidade, em casos de invasão, em casos de crise, ele pode distribuir para o povo. Mas tudo que é produzido nas terras do senhor feudal vai para o senhor feudal. E o que é produzido nas terras dos servos? Uma parte vai pro senhor, uma parte fica para o servo e uma parte vai para o senhor feudal. Então percebam aí como era bem desigual essa divisão. O senhor feudal já tem mais terras do que os servos. E tudo que é produzido nas terras do senhor feudal vai para o senhor feudal. E o que é produzido nas terras dos servos, uma parte ainda vai para o senhor feudal, que é o que a gente chama de talha. O que o servo produz nas terras dele não fica todo para ele. Uma parte vai para o senhor feudal. E aí depende do senhor feudal. Tem senhor feudal que pega metade, metade. Tem senhor feudal que pede 30% e 70% fica para o servo. Tem senhor feudal que pede 70% e 30% fica para o servo. Cada senhor feudal determina. Outra obrigação do servo, as banalidades, que é para pagar para usar as instalações do feudo. Para fazer pão, eu preciso de farinha. Para fazer farinha, eu preciso moer o trigo. Para moer o trigo, eu preciso de um moinho. Moinho é um equipamento grande, caro, difícil de fazer. Normalmente, cada feudo tinha um moinho para todos usarem esse moinho. E aí eu sou um servo, nas terras de servo eu vou lá e planto trigo. Uma parte do trigo vai para o senhor feudal, uma parte do trigo fica para mim. Aí eu pego esse meu trigo e quero transformar esse trigo em farinha. Então eu tenho que moer o trigo. Para moer o trigo eu preciso usar o moinho. Para usar o moinho eu tenho que pagar para o senhor feudal. Então uma parte do trigo moído, levei meu trigo, moí o trigo lá. Uma parte do trigo moído, uma parte da farinha ou uma parte do trigo, eu tenho que entregar para o senhor feudal em forma de banalidades. Outra coisa que vocês vão perceber, na Idade Média, a gente fala o comércio ou as transações financeiras são feitas com mercadorias, praticamente não se usa moedas, tá? Então é sempre os impostos, as transações são sempre em forma de mercadorias. Outra obrigação era a taxa de justiça, não tinha juízes, o juiz era o senhor feudal. O senhor feudal tinha poder quase absoluto sobre os seus servos. Então, numa rixa, num problema que existisse entre dois servos, que precisasse de um juiz, chamavam o senhor feudal. Só que para o senhor feudal fazer o julgamento, eles tinham que pagar uma taxa. Então, tudo era cobrado. Eu falei para fazer o pão tem que fazer a farinha. Para fazer o pão tem que usar o forno também. Para usar o forno também pagava banalidades. Então percebam que o senhor feudal ele tenta explorar ao máximo os servos. Como eu estava dizendo agora há pouco, os servos não podiam abandonar o feudo, mas não porque, né, como eu já expliquei, não porque tinha uma lei, mas porque eles faziam um juramento. Então, eles faziam um juramento de fidelidade ao senhor feudal, então eles não podiam ir embora. Só que eles também não eram escravos, porque eles não pertenciam ao senhor feudal, eles faziam um juramento de lealdade, mas eles não eram propriedade do senhor feudal. Eles não podiam ser vendidos, comprados. Eles estavam lá livremente, eles estavam lá por escolha. Aí alguém pode perguntar assim, mas professor, por que esses servos aceitavam essas condições? Né? Eles têm que trabalhar, na maioria das vezes, eles têm que trabalhar mais dias nas terras do senhor feudal do que nas próprias. E ainda o que eles produzem nas próprias terras, uma parte vai para o senhor feudal. E tudo que eles vão usar no feudo tem que pagar para o senhor feudal. E justiça. E tem outras obrigações que são ainda mais absurdas, né? Tinha uma outra obrigação que era o senhor feudal, por exemplo, tinha o direito, né? Quando um casal de servos se casava, a noite de núpcias da noiva era com o senhor feudal. Era o senhor feudal que tirava a virgindade da noiva. Né? A primeira noite da mulher era com o senhor feudal, não era com o marido. Né? Então,
e outras coisas piores, e outras coisas mais cruéis que aconteciam. Por que essas pessoas se sujeitavam? Faziam o juramento, tá, mas eu fiz o juramento, mas vi que o senhor feudal não está cumprindo com a parte dele. Por que, né, que eu vou me manter assim, fazendo isso? Primeiro tem a coisa da religiosidade muito forte, né? Se você faz um juramento e não cumpre, você está mentindo. Mentir é um pecado grave. Mas além disso, tem a seguinte questão. Se eu não submeter à vontade de um senhor feudal, se eu não viver dentro de um feudo, eu vou viver aonde? Nesse período, a gente vai ver isso melhor no próximo vídeo, as cidades estão diminuindo. As pessoas estão fugindo das cidades, porque os bárbaros estão invadindo os territórios e os lugares mais vulneráveis são as cidades. As pessoas estão fugindo da cidade para o campo, então a gente tem um êxodo urbano. As pessoas estão saindo da cidade e indo para a zona rural. Aí tá, não vou viver no feudo. Vou viver aonde? Vou construir uma casinha no meio do nada? Até posso fazer. Só que numa invasão bárbara, quem vai me defender? Então, para essas pessoas, era melhor viver no feudo, mesmo que estivesse sendo muito explorado, do que viver fora do feudo e correr o risco de ser morto numa invasão. Então, assim, esses servos livremente escolhiam, por isso eles não eram escravos. Mas essa escolha não era tão livre assim, porque a outra opção era ter que se virar sozinho lutando contra os bárbaros que estão invadindo. Era ter que se virar sozinho. Então, para a maioria das pessoas era melhor fazer o juramento de fidelidade ao senhor feudal do que viver por conta própria. Dentro do feudo você tem proteção, você tem moradia, você tem alimentação, você tem segurança. Fora do feudo você não tem nada disso. Então é melhor viver dentro do feudo como um servo, sendo explorado como um servo, do que viver fora do feudo e correr o risco de ser morto a qualquer momento. Tudo bem? Então não é que os servos eram ingênuos, que eram bobos, mas é que as opções eram: ou eu vivo no feudo, ou eu posso morrer a qualquer momento. Então a maioria preferia viver no feudo. Como o grupo dos nobres era um grupo social fechado entre si, nobre casa com nobre, se você nasce na família de nobre, você é nobre, vai casar com nobre, seus filhos vão ser nobres. O grupo dos servos acabou virando um grupo social fechado também. Se você nasce numa família de servos, você é servo, vai se casar com servos, seus filhos serão servos, ok? Então a gente tem o grupo social dos nobres é um grupo fechado, o grupo social dos servos é um grupo fechado, por isso é uma sociedade estamental, você fica onde você está. Um estamento é um grupo social fechado. Os nobres formam um grupo social fechado, são o segundo estado. Os servos formam um grupo social fechado, são o terceiro estado. No próximo vídeo, nós falaremos sobre condições de vida, falaremos sobre a organização do feudo e voltaremos a falar sobre a sociedade estamental e falaremos sobre o clero, que é o primeiro estado. E a gente também vai falar de algumas questões, vai falar um pouco mais, um pouco melhor sobre as questões econômicas e mais algumas características culturais, científicas, religiosas da Alta Idade Média, ok? Se mais nada der errado, a Alta Idade Média é o nosso último assunto online. Depois da Alta Idade Média, a gente vai estudar a Baixa Idade Média já presencialmente, se Deus quiser, e nossos governantes agirem corretamente e o vírus der uma folga pra gente, ok? Mas se não, enfim, vamos ver o que acontece aí. Mas espero, Alta Idade Média é o nosso último assunto ainda nesse formato de atividades remotas, ok? Qualquer dúvida, me mandem e-mail ao WhatsApp e até mais.